E o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, reuniu-se com o chefe do WhatsApp, Will Cathcart, para debater as ações que serão implementadas pelo aplicativo de mensagens para combater supostas notícias falsas e alegadamente apoiar o processo eleitoral no Brasil para as eleições de 2022. A parceria entre TSE e WhatsApp prevê o desenvolvimento do assistente virtual oficial do TSE no aplicativo, que auxiliará a instituição na comunicação com os eleitores. Além disso, um canal de denúncia será criado para apontar contas suspeitas de realizar disparos em massa, o que não é permitido nos termos de serviço do aplicativo. Ana Paula Henkel, você tem falado muito aqui, né, Ana, sobre esse cerco nas redes sociais aí nos Estados Unidos, que pode se repetir aqui na eleição presidencial no Brasil, agora em 2022. Essa reunião de hoje aí do ministro Barroso seria mais um indício disso, Ana? Com certeza, Vitor. O caminho está sendo trilhado da mesma maneira. A grande diferença é que aqui nos Estados Unidos ainda existe um judiciário, principalmente a Suprema Corte, que não se mete muito aí nas liberdades individuais. E a liberdade de expressão, ela é muito sagrada aqui, né, protegida pela primeira emenda aí da Constituição americana e levada a sério de uma maneira cotidiana. As pessoas defendem essa primeira emenda, assim como a segunda, de uma maneira visceral, eu até diria. E no Brasil, infelizmente, nós temos aí o nosso STF, a nossa Suprema Corte, que simplesmente rasgou a Constituição, não protege mais a palavra liberdade, não protege mais direitos civis. Eles decidem o caminho da nação do Brasil hoje de acordo com a Lua, com o seu bel prazer aí. São 11 constituições, a gente vem falando isso de uma maneira até muito repetitiva, e o caminho vai ser esse. Agora, o que nós poderemos fazer? Porque a semana passada eu comentei aqui que o presidente Bolsonaro lançou no Twitter dele, tweetou dizendo que ele lançaria o aplicativo, né, dele exatamente já aí, eu acho, pensando nesse tabuleiro aí, cercando esses caminhos e essas ações que tendem a cercear a liberdade aí do presidente através das redes sociais ou dos aplicativos de mensagem, como hoje a gente está vendo. E eu vi há 2 dias que o PDT já entrou com uma ação contra o aplicativo do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, não é questão de preocupados com o WhatsApp, com o crime no Telegram. A preocupação é silenciar o presidente Bolsonaro, os apoiadores do presidente Bolsonaro, perfis das redes sociais que apoiam o Bolsonaro, que questionam perguntas irritantes, né, em relação à vacina, ou às urnas eletrônicas, ou ao STF. Então, é de olho na eleição. O nosso GC aí, nosso gerador de caracteres, ele está perfeito. De olho na eleição, Barroso conversa com o presidente do WhatsApp, e eu acredito que ainda vão conseguir aí restringir o alcance do Telegram até a eleição. Fiuza. Olha, se as regras do WhatsApp não permitem disparo em massa, fim de papo. Não é isso? O WhatsApp é um instrumento, um aplicativo, que inclusive teve aí uma atualização, né, das normas de uso, que não permite disparos em massa. Fim de papo. Qual é o problema? Vai permitir. Alguém conseguiu burlar o sistema? É um problema do WhatsApp. O que o TSE tem a ver com isso? Agora, a mentira, a calúnia e etc., né? Quer dizer, são figuras, são desvios, eventualmente, que existem leis para punir. A difamação, não é isso? A incitação a alguma prática que possa resultar em crime, isso tudo está na lei. Qual é o problema? Quem é que vai inventar a roda agora? Bom, se a gente recuar um pouco na história das eleições, a gente via, né, situações na época pré-digital em que você tinha partidos ou grupos ou subgrupos, né, no subterrâneo da eleição, que rodavam panfletos com mentiras sobre o adversário. Não tinha isso? Será que eu sonhei? Não tinha isso. Quando a polícia pegava, se tinha lá uma quantidade de panfletos com a mentira e tal, ia lá para ver quem era o autor, punia aquele autor. Então estão querendo inventar a roda, né? Quer dizer,
Não adianta pegar esse símbolo. Eles tentaram fazer isso na eleição de 2018, olha o tempo que já passou. Tentaram vir com essa cantilena de que um golpe de WhatsApp elegeu o Bolsonaro. Foi ou não foi isso? Teve matéria, não sei o quê, e teve uma CPI, que agora a CPI que vai ser ressuscitada. Uma CPI que foi um vexame, né? Uma CPI que era para endossar aquela tese, que a Folha de São Paulo fez aquela matéria, que o bolsonarismo, né? As pessoas iam todas votar no Fernando Haddad, né? O poste do presidiário. Aí um disparo de WhatsApp mudou a cabeça das pessoas, né? As pessoas devem ter dito: o Bolsonaro é lindo, o Haddad é feio. Alguma coisa assim que mudou o voto. E aí 57 milhões de pessoas resolveram votar naquele candidato e o WhatsApp decidiu a eleição. Tentaram essa conversinha fiada, porque eles acham que o consórcio vai produzir umas verdades, junto com uma ajudinha de uma CPI e de um STF, de um TSE, e vão criar, né, um conto de fadas. Só que isso não foi possível. Inclusive, nessa própria CPI, a suposta fonte lá da reportagem desmentiu a reportagem, que foi um vexame. Aí o pessoal é cara de pau, né? Disse assim: não, mas então ela está mentindo agora. Você vê que fonte confiável, né? Ela, diante do parlamento, numa CPI, numa comissão de inquérito, essa fonte, que era a base da tese de que a eleição foi decidida no golpe do WhatsApp, foi lá e contou outra coisa. Então, esse cenário, não tem nada para tirar daí. Agora, evidentemente que a questão do Telegram, por exemplo, né? Já ouvimos essa conversa vinda do TSE, vinda do Luiz Roberto Barroso, não, porque o Telegram é perigoso, não sei qual é a palavra que ele usou, diz que tem que ver porque esse ambiente que espalha informações de ódio e fraudulentas, etc., é o seguinte: vamos colocar essa bolinha no chão. O Telegram é um ambiente de circulação de informações, ponto. Se você for proibir, banir o Telegram, como é a tentação autoritária aí do TSE, você tem que banir o WhatsApp também. Ele também pode ser um território de circulação de informações. Má fé existe em qualquer lugar. Mentira existe em qualquer lugar. Você tem que banir o WhatsApp, você vai ter que banir o telefone fixo. Você vai ter que banir o telegrama fonado. Ainda existe? Se existir, tem que banir. Porque qualquer lugar desse você pode passar um trote. Fake news, né? Trote não é fake news? Chamava trote antigamente. Você passa um trote, passa muitos trotes, né? Dizendo que é isso, que a urna eletrônica é maravilhosa, é inviolável, é indevassável, porque lá no botão você foi lá e viu que funciona muito bem. Então não adianta essa conversa, né? Essa cantilena de que existem regiões da circulação de informação que precisam ser suprimidas. Vai fechar uma rua, fecha a Cinelândia no Rio de Janeiro, porque tem muita gente que vai lá dizer que o Lula é inocente, e passam milhares de pessoas lá, Barroso. Fecha a Cinelândia, para ninguém correr o risco de ouvir que o Lula é inocente. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre o caso do Telegram, mencionado agora pelo Fiuza. Mas antes você, Zé. Olha, estas reuniões, elas só seriam próprias se fossem com todos os veículos de comunicação. Eu detesto essa história de alguém publicar fake news, né? E eu assisto isso todos os dias nas televisões. Mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, só se preocupa com o Telegram. Telegram na cabeça. Tem 3 meses que ele tenta falar com um representante do Telegram no Brasil. E não avisaram para ele que não tem uma representação oficial desta mídia que mais cresce aqui no Brasil. 50% dos smartphones do Brasil já tem o aplicativo baixado e ficou forte. Eu converso com deputados da área que dizem que é muito difícil, ou talvez impossível, se regulamentar essa mídia, porque não precisa estar exatamente no Brasil. Agora é o seguinte,
eu não gosto de fake news. Então ele tinha que chamar as televisões e dizer, olha, esse Jornal Nacional é perigoso, não pode publicar fake news. Chamava o diretor e falava. Ligava para outra televisão, vem aqui, quero falar com você. Estou assistindo aqui fake news, dizendo que o presidente é isso e tal. Isso é fake news, não pode. Se é para ser realista, tinha que ser assim. Chamar todos os diretores de televisão aí que andam publicando fake news, revistas que andam publicando fake news e dizer, olha, isso não pode. Aí seria sério. Agora, selecionar, né, plataformas que são livres, que estão sendo, vamos dizer assim, honestas a sua criação, que é a simples publicação sem edição, aí é covardia. Não se iludam, estas plataformas que existem aí e que o Tribunal Superior Eleitoral caiu de amores por elas, porque elas podem, elas não publicam tudo que você posta. Um algoritmo define para onde vai a sua publicação. A gente pensa que todos têm acesso, não. Eles definem. E eles estão nos braços exatamente dos ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Não dá para regulamentar simplesmente assim, porque essa plataforma não é do Brasil. Agora, Luiz Roberto Barroso, ele já quase não é mais presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Edson Fachin assume agora no mês que vem e em agosto assume Alexandre de Moraes, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Fachin já foi eleito, né? Ele assume agora em fevereiro a presidência do TSE. Alexandre é o vice-presidente e assume depois a presidência. Mas, assim, não muda muito. Esta é uma tendência de tentar regulamentar tudo e, principalmente, evitar publicações. Senhores, na verdade, eles não querem evitar a publicação de mentiras, eles querem evitar a publicação de verdades. Augusto. Bom, vou procurar ser conciso aqui. Primeiro, respondendo às previsíveis, né? Aos previsíveis registros aqui que chegam. Eu não generalizo, claro, quando eu falo dos professores, porque eu sou filho de professor primário, sobrinho, tio, irmão. Então, eu sei que existem bons professores e nenhum deles vai se incomodar com o que eu disse. Porque eu sei da existência de maus professores por eles. Eles é que percebem. Resumindo, quando eu morava no Rio Grande do Sul, trabalhando na 0 Hora, eu recebi um manifesto de professores em greve do colégio em que estudavam minhas filhas, que era supostamente o melhor de Porto Alegre, que era caro para burro, colégio particular. Aí eu li o manifesto e disse o seguinte, eles pediam a solidariedade dos pais. Falei, eu acho que eles devem ter o salário rebaixado porque não sabem escrever. Então, os que são analfabetos podem botar aí o chapéu na cabeça, pode se identificar com o que eu estou falando. É evidente que os bons professores sabem a quem eu me dirijo. Sobre o STF. O STF, ele decide sobre tudo. Agora está decidindo sobre verdade e mentira. Eu pergunto, para ser bastante objetivo, é fake news a declaração que nós vamos ficar cansados de ouvir, segundo a qual o Lula é inocente? Ou é fake news dizer que o Lula é ladrão? Onde está a verdade e onde é que está a mentira? Pode-se acusar o presidente Bolsonaro de genocida? É fake news ou é verdade? Se eu disser que o Supremo, pela composição que tem atualmente, não é uma instituição respeitável, eu estou soltando uma fake news ou estou dizendo a verdade? E se eu disser que o Supremo delibera sobre assuntos que desconhece, eu estou soltando uma fake news ou estou dizendo a verdade? Bastam esses exemplos. O que acontece com o Supremo se metendo em tudo é a disseminação da insegurança jurídica e do autoritarismo por parte dos escalões inferiores. E agora eu vou dar um exemplo. Apareceu, quando eu estava viajando, de férias fora de São Paulo, lá no meu prédio, um oficial de justiça querendo entregar mais uma intimação, né? Que é assim, o desonesto
é que aciona o honesto da justiça. E a justiça frequentemente acolhe a solicitação do desonesto, como se não o conhecesse. E esse oficial se achou com um direito de esculhambar ali com todos os porteiros que disseram a ele que eu não estava lá. Chamou de mentiroso, um porteiro que tem mais de 70 anos, um homem respeitável ali, mentiroso. O Augusto Nunes está aí, está escondendo, eu não estava. Então eu gostaria de estar lá para dar uma enquadrada nesse oficial de justiça, porque ele não tem autoridade para fazer essas coisas, sobretudo por gente humilde. Eu gostaria de vê-lo repetir o que disse a essas pessoas. Agora, o que é que pensa um oficial de justiça que começa a agir assim? Ele pensa, se o doutor Alexandre faz o que faz, por que eu não posso? Pois eu digo que não fará. Não fará. Tá? A gente tem de reagir a isso, porque eles se julgam com poderes inexistentes. E é hora de acabar com esse negócio. Até oficial de justiça entregando uma intimação da Glaze, né? A nossa amante, fica indignada quando repetem o apelido, o codinome que ganhou da Odebrecht e não processa a Odebrecht. Esse cara insulta quem o atende porque ele acha que tem tantos poderes quanto o Supremo, né? Que é provido de poderes inexistentes. São funcionários públicos e nossos servidores porque nós pagamos os salários.